Eu sempre achei que ajudar a família fosse obrigação. Mesmo quando isso significava abrir mão da minha paz, do meu espaço e do meu respeito. Eu deixei meus pais e minha irmã morarem na minha casa quando eles estavam em dificuldade, acreditando que seria algo temporário. Mas bastou eu viajar a trabalho para descobrir quem eu realmente era para eles. Uma postagem nas redes sociais mudou tudo. Fui chamada de sanguessuga, vi minha ausência ser comemorada e li, sem filtros, que aquela casa não era mais minha. Naquele momento, eu entendi que não se tratava de amor, mas de conveniência. O que eles não imaginavam é que aquela postagem pública seria o início de uma virada que ninguém estava preparado para enfrentar. Se você acha que já viu de tudo em histórias de família, espere até ouvir o que aconteceu depois. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Durante muito tempo, eu acreditei que amor familiar era resistência. Que suportar humilhações, silêncios e comparações fazia parte de ser filha. Cresci ouvindo que eu era forte, a que dava conta de tudo, enquanto minha irmã era a delicada, a que precisava ser protegida. Na prática, isso significava que eu engolia tudo sozinha. Reclamar nunca adiantava. Questionar era visto como ingratidão. Meu nome é Marina, tenho 34 anos, e a casa onde tudo aconteceu é minha. Legalmente minha. Comprada com o meu dinheiro, fruto de anos de trabalho, noites viradas, projetos recusados e outros aceitos quando ninguém acreditava. Mesmo assim, quando meus pais começaram a passar por dificuldades financeiras, eu não pensei duas vezes antes de abrir a porta da minha casa. Meu pai, Roberto, sempre teve orgulho demais para admitir erros. Minha mãe, Helena, sempre preferiu o silêncio ao confronto. E minha irmã, Larissa, nunca precisou aprender a cair, porque sempre teve alguém para segurá-la. Quando eles disseram que estavam apertados, que não conseguiam mais pagar aluguel, que Larissa tinha perdido o emprego e que tudo era temporário, eu cedi. Não por obrigação, mas porque, no fundo, ainda existia em mim aquela menina tentando ser aceita. Estabeleci limites. Pelo menos tentei. Disse que seria por um tempo, que eu precisava de respeito, que a casa tinha regras. Meu pai riu e disse que eu estava me achando demais. Minha mãe concordou com ele em silêncio. Larissa ocupou o quarto de hóspedes como se sempre tivesse sido dela. Aos poucos, minha presença começou a incomodar. Comentários atravessados. Olhares. Indiretas sobre contas, sobre comida, sobre como eu tinha condições. Eu trabalhava muito. Viajava com frequência. Meu trabalho exigia isso. E talvez esse tenha sido meu maior erro, acreditar que, enquanto eu estivesse fora, eles manteriam algum limite. Em uma dessas viagens, precisei ficar fora por quase 2 semanas. Avisei antes. Organizei tudo. Deixei a casa abastecida. Achei que estava fazendo certo. Na 3ª noite fora, uma amiga me mandou uma mensagem curta: Marina, você viu o que seu pai postou? Abri a rede social com o coração acelerado. Lá estava a foto. Meu pai, minha mãe e minha irmã sorrindo, de braços cruzados, em frente à minha casa. A legenda me fez sentir algo que eu nunca tinha sentido antes, uma mistura de vergonha, raiva e um silêncio interno assustador. Até que enfim aquela sanguessuga saiu da casa. Agora sim, paz. Centenas de curtidas. Comentários de parentes. Risadas. Apoio. Minha ausência comemorada publicamente. Eu, reduzida a um peso que finalmente tinha ido embora. Respirei fundo antes de mandar mensagem. Perguntei o que aquilo significava. A resposta do meu pai veio rápida, fria, direta: essa casa agora é nossa. Você nos deve. Nem precisa voltar. Antes que eu conseguisse processar, Larissa completou: você tem condições. A gente precisa dessa casa mais do que você. Ali, algo quebrou.
Não foi raiva explosiva. Foi clareza. Pela primeira vez, eu entendi que não era falta de amor. Era conveniência. Enquanto eu servia, era útil. No momento em que me afastei, virei descartável. Eles acreditaram que eu não voltaria. Acharam que eu iria engolir mais uma vez. Que pediria desculpas. Que aceitaria. Mas aquela postagem não foi um desabafo. Foi uma declaração de guerra. E, sem saber, naquele dia, eles assinaram o próprio despejo da minha vida e da minha casa. Fiquei alguns minutos olhando para a tela do celular depois das mensagens do meu pai e da Larissa. Não respondi. Não por falta de palavras, mas porque, pela primeira vez, eu entendi que qualquer explicação seria inútil. Eles não estavam confusos. Estavam seguros. Seguros de que a casa era deles. Seguros de que eu não teria a coragem de reagir. Continuei a viagem como se nada tivesse acontecido. Cumpri reuniões, apresentei projetos, sorri para clientes. Por fora, tudo normal. Por dentro, cada detalhe daquela foto se repetia como um eco. A pose, o sorriso do meu pai, o jeito relaxado da minha irmã encostada no portão. Eles não estavam apenas me ofendendo. Estavam ocupando o meu lugar. Naquela noite, no quarto do hotel, abri a pasta de documentos no notebook. Escritura da casa. Registro no cartório. Contrato de compra. Tudo no meu nome. Sempre esteve. Nunca houve dúvida legal. O que existia era uma confusão emocional que eu mesma tinha permitido. Lembrei de quando comprei a casa. Nenhum deles comemorou. Meu pai disse que era arriscado demais para alguém como eu. Minha mãe perguntou se eu não preferia algo menor. Larissa brincou dizendo que eu devia ter ficado rica fazendo algo errado. Mesmo assim, quando precisaram, foi para lá que correram. Na manhã seguinte, mandei uma única mensagem no grupo da família: quando eu voltar, vamos conversar. Meu pai respondeu com um emoji de risada. Larissa visualizou e não disse nada. Minha mãe mandou um ok sem convicção. 2 dias depois, voltei. Não avisei o horário. Queria ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Quando cheguei, encontrei algo que não estava preparado para ver. Meus sapatos tinham sido retirados da sapateira. Meus livros haviam sido empilhados em caixas no depósito. Quadros que eu tinha escolhido com tanto cuidado não estavam mais nas paredes. A casa não parecia mais minha. Meu pai estava sentado no sofá, assistindo televisão como se fosse dono do mundo. Minha mãe estava na cozinha. Larissa mexia no celular na mesa de jantar. Nenhum deles levantou quando eu entrei. Achei que você não vinha, disse meu pai, sem tirar os olhos da TV. Eu moro aqui, respondi. Ele riu. Um riso curto, debochado. Morava. Olhei ao redor. Respirei fundo. Não gritei. Não chorei. Só perguntei: vocês acham mesmo que podem ficar aqui sem a minha permissão? Minha mãe tentou amenizar. Disse que tudo tinha sido mal interpretado. Que a postagem foi brincadeira. Que meu pai estava nervoso. Que Larissa só falou o que falou porque estava estressada. Larissa nem levantou os olhos. Você tem dinheiro, Marina. Sempre teve. Pra você isso é só uma casa. Pra gente, é tudo. Aquilo doeu mais do que qualquer xingamento. Porque deixou claro que, na cabeça deles, o que eu conquistei nunca foi mérito. Era apenas excesso. Algo que podia ser tomado. Meu pai então falou algo que mudou completamente o tom da conversa. Enquanto você estava viajando, a gente decidiu que não faz sentido você voltar a morar aqui. Essa casa sempre funcionou melhor sem você. Decidiram? Perguntei, incrédula. Sim. Afinal, você nos deve. Tudo o que fizemos por você. Ali ficou claro que não havia negociação. Eles não estavam pedindo. Estavam tomando. Subi para o quarto.
o meu quarto. Ou o que costumava ser. Parte das minhas coisas havia sido empurrada para o armário. Outras simplesmente não estavam mais lá. Sentei na cama e senti algo que nunca tinha sentido naquela casa: paz. Não porque a situação fosse boa, mas porque a dúvida tinha acabado. Desci novamente e disse apenas: vocês vão receber uma notificação formal nos próximos dias. Até lá, recomendo que pensem bem no que estão fazendo. Meu pai gargalhou. Notificação? Vai chamar a polícia para a própria família? Não, respondi. Vou chamar a realidade. Saí da casa naquela noite. Fui para um hotel. Não porque não tivesse onde ficar, mas porque precisava de distância para pensar com clareza. Eles achavam que aquilo era uma briga emocional. Que eu ia ceder. Que, no máximo, faria drama. O que eles não sabiam é que, naquele momento, eu já tinha tomado a decisão mais difícil da minha vida. E, a partir dali, nada mais seria resolvido com conversa. Passei a primeira noite no hotel sem conseguir dormir. Não era medo. Era lucidez demais chegando de uma vez. Cada detalhe da casa reaparecia na minha cabeça como se eu estivesse andando pelos cômodos, a cozinha que eu reformei sozinha, o quintal que paguei para arrumar, as contas que sempre estiveram no meu nome. Tudo aquilo tinha sido tratado como se fosse deles por direito natural. Na manhã seguinte, acordei cedo e fiz algo que eu vinha adiando há anos: parei de tentar entender o lado deles. Em vez disso, comecei a organizar o meu. Liguei para o cartório onde a casa estava registrada e solicitei uma cópia atualizada da matrícula. Depois, falei com um advogado indicado por uma colega de trabalho. Não contei a história toda, apenas o essencial: minha casa, familiares ocupando sem consentimento, resistência em sair. Ele foi direto, sem drama, sem julgamento. Disse que a situação era clara. Que o erro tinha sido emocional, não legal. Voltei à casa no fim da tarde para pegar algumas roupas e documentos. Entrei usando minha própria chave, mas a sensação era de invasão, não porque eu estivesse errada, e sim porque eles tinham conseguido inverter tudo dentro de mim. Meu pai estava no quintal, mexendo em algumas plantas. Quando me viu, fechou a cara. Veio buscar o quê? Perguntou. Minhas coisas, respondi. Algumas já foram realocadas, disse ele, com um meio sorriso. A Larissa precisava de mais espaço. Subi sem responder. No quarto, percebi que não era exagero. Gavetas abertas, caixas improvisadas, roupas misturadas. Algumas peças simplesmente não estavam lá. Desci com uma mala pequena e perguntei onde estavam minhas outras coisas. Minha mãe respondeu baixo, evitando me olhar: a gente guardou. Para não ficar bagunçado. Guardou onde? Depois a gente vê isso, interrompeu meu pai. Você não precisa de tanta coisa. Aquilo não era descuido. Era controle. Antes de sair, avisei: vocês vão receber documentos oficiais nos próximos dias. Leiam com atenção. Larissa riu. Nossa, que medo. Vai fazer o quê? Processar a própria família? Não, respondi. Só organizar o que vocês bagunçaram. Naquela noite, o post do meu pai ainda estava no ar. Mais curtidas. Novos comentários. Pessoas que eu nem conhecia concordando com ele, dizendo que filho hoje em dia não quer saber de trabalhar, que quem tem casa deve ajudar os pais. Nenhuma delas sabia que a casa era minha. Nenhuma delas sabia de nada. Não comentei. Não me defendi. Apenas salvei tudo. 2 dias depois, enviei a primeira notificação. Um documento simples, claro, sem agressividade. Informava que eu era a proprietária do imóvel e que a permanência deles ali era temporária e dependia de acordo formal. Dei prazo para a resposta. Tudo dentro da lei. A reação foi imediata. Meu pai me ligou gritando, dizendo que eu estava humilhando a família. Minha mãe chorou, dizendo que eu estava exagerando.
Larissa mandou mensagens longas dizendo que eu sempre fui egoísta e que agora estava mostrando quem realmente era. Não respondi nenhuma delas. Naquela semana, comecei a perceber algo curioso: eles não estavam com medo de sair da casa. Estavam com medo de perder o controle sobre mim. O imóvel era só o palco. O problema era eu ter parado de pedir permissão. Na sexta-feira, meu pai postou outra indireta nas redes sociais. Falava sobre ingratidão, sobre filhos que abandonam os pais quando sobem na vida. Dessa vez, não citou meu nome, mas marcou pessoas suficientes para que todos entendessem. Minha irmã comentou primeiro. Minha tia comentou depois. A narrativa estava pronta, eu era a vilã. No sábado, meu advogado me ligou dizendo que tudo estava encaminhado para o próximo passo, caso eles não respondessem formalmente. Perguntou se eu tinha certeza. Disse que situações assim costumam escalar rápido. Olhei pela janela do hotel, pensei na Marina de anos atrás, que aceitava tudo para não perder migalhas de afeto. Tenho certeza, respondi. No domingo à noite, recebi uma mensagem do meu pai: se você continuar com isso, vai se arrepender. Família não se trata assim. Li e apaguei. Eles ainda acreditavam que aquilo era um jogo emocional. Que bastava pressão suficiente para eu recuar. Mal sabiam que, a partir daquele momento, eu tinha decidido jogar apenas com fatos. A resposta formal deles nunca chegou. Nenhuma assinatura, nenhuma tentativa real de acordo. Apenas mensagens atravessadas, telefonemas ignorados e indiretas nas redes sociais. Era como se estivessem apostando no cansaço. No meu. Na segunda-feira seguinte, dei o próximo passo. Não foi impulsivo. Foi preciso. Solicitei, por escrito, a regularização imediata das contas da casa. Água, luz, gás, internet, tudo estava no meu nome desde sempre. Durante anos, eu paguei sem questionar. Naquele momento, isso deixou de fazer sentido. Enviei um e-mail objetivo, sem emoção, com cópia das faturas dos últimos meses e um aviso claro: as contas seriam transferidas para o nome deles até o fim do mês. Caso contrário, seriam encerradas. Nada além do básico. Nada além do justo. Meu pai ligou minutos depois. Você enlouqueceu? Gritou, sem nem cumprimentar. Vai cortar água e luz da própria família? Não, respondi, calma. Vou parar de pagar contas que não são minhas. Sempre foram suas. Ele retrucou. Você que tem dinheiro. E a casa sempre foi minha, devolvi. Isso nunca impediu vocês de agirem como donos. Ele desligou sem responder. Naquela noite, fui até a casa novamente. Precisava retirar mais algumas coisas antes que simplesmente desaparecessem. Usei minha chave. Quando entrei, senti o ar diferente. Mais pesado. Minhas fotos haviam sido retiradas das paredes. Objetos meus estavam empilhados no corredor como se estivessem esperando para serem descartados. Larissa estava na sala, assistindo TV, me olhou de cima a baixo. Veio causar mais confusão? Vim buscar o que é meu. Tudo aqui é nosso agora, disse, sem desviar o olhar. Você não mora mais aqui. Não discuti. Passei por ela e subi. No quarto, encontrei algo que me fez parar. Uma gaveta aberta. Vazia. Documentos que eu guardava ali não estavam mais. Voltei correndo para a sala. Onde estão meus documentos? Minha mãe respondeu, nervosa, seu pai guardou. Para segurança. Onde? Depois a gente vê isso, ela disse, repetindo a mesma frase de sempre. Não. Agora. Meu pai apareceu na escada. Você está muito exaltada. Vai acabar se arrependendo. De quê? Perguntei. De querer minhas coisas de volta? Ele não respondeu. Apenas virou as costas. Foi ali que entendi que não se tratava mais apenas de desrespeito. Aquilo já era apropriação.
No dia seguinte, meu advogado entrou em ação. Enviou uma notificação mais firme, com prazos definidos e consequências claras. Não havia mais espaço para interpretações. Eles tinham datas, opções e responsabilidades. A reação foi previsível. Minha mãe chorou por telefone, dizendo que eu estava destruindo a família. Meu pai me acusou de vingança. Larissa postou um texto enorme nas redes, sem citar nomes, falando sobre pessoas que abandonam quem mais precisa. Amigos dela comentaram apoiando. Parentes compartilharam. Eu não respondi. Continuei trabalhando. Continuei vivendo. Na sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Um vizinho da rua da casa disse que estranhou uma movimentação diferente, que meu pai estava comentando que a casa agora tinha novos donos. Agradeci a ligação e desliguei com um nó no estômago. Novos donos. Naquele mesmo dia, autorizei oficialmente o encerramento das contas que ainda estavam no meu nome, respeitando todos os prazos legais. Avisei novamente. Documentei tudo. À noite, meu pai mandou uma última mensagem: se você acha que isso vai acabar bem pra você, está muito enganada. Li sem responder. Não porque eu estivesse com medo, mas porque, naquele ponto, qualquer palavra minha seria usada contra mim. Eles ainda acreditavam que eu recuaria no último minuto. Que desligar uma conta, enviar um documento, impor um limite era apenas encenação. Não era. O que eles não sabiam é que, enquanto se apoiavam na ideia de que família resolve tudo, eu já tinha aprendido que algumas coisas só se resolvem quando alguém finalmente diz não, e sustenta esse não até o fim. E o fim, para eles, estava começando a se desenhar. O prazo venceu numa quarta-feira. Eu sabia exatamente porque tinha anotado no calendário, não por ansiedade, mas por método. Até aquele dia, nenhuma conta havia sido transferida. Nenhuma resposta formal. Nenhuma tentativa verdadeira de resolver. Só silêncio estratégico, como se ignorar fosse uma solução. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Liguei a tela e vi dezenas de chamadas perdidas. Meu pai. Minha mãe. Larissa. Números desconhecidos. Respirei fundo antes de atender. A luz caiu, meu pai gritou assim que ouviu minha voz. A água não está saindo. O gás não funciona. O que você fez? Cumpri o que avisei, respondi. As contas estavam no meu nome. Não estão mais. Você enlouqueceu de vez? Ele disse. Tem comida estragando na geladeira. Vocês tiveram semanas para resolver isso, falei, sem elevar o tom. Podiam ter transferido ou feito um acordo. Você não pode fazer isso com a própria família. Eu não fiz nada com a família, respondi. Eu parei de pagar contas de uma casa onde não moro mais. Ele desligou na minha cara. Minutos depois, minha mãe ligou chorando. Disse que não entendia como eu tinha coragem de deixá-los naquela situação. Que aquilo era desumano. Que eu estava punindo todos por causa de uma postagem. Não é por causa de uma postagem, respondi. É por anos de desrespeito. Mas isso vai longe demais, Marina, longe demais foi chamar a própria filha de sanguessuga em público, interrompi. Ela ficou em silêncio. À tarde, recebi mensagens da Larissa. Pela primeira vez, não eram debochadas. Eram agressivas. Disse que eu estava destruindo a vida deles, que meus pais estavam passando vergonha pedindo ajuda aos vizinhos, que eu sempre fui fria e calculista. Não respondi. No fim do dia, um número desconhecido me ligou. Atendi. Era um homem se apresentando como Eduardo, colega de trabalho do meu pai. Disse que meu pai havia pedido dinheiro emprestado, alegando que resolveria tudo em poucos dias porque eu iria ajudá-lo. Eu não sei por que ele envolveu você nisso, disse o homem, constrangido. Mas eu precisava confirmar. Meu pai não falou comigo sobre isso, respondi. E eu não vou pagar dívida que não é minha. Ele suspirou, agradeceu pela honestidade e desligou.
Naquela noite, meu pai me mandou uma mensagem que mudou tudo: se você não ajudar, vou perder o emprego. Li 3 vezes. Não senti culpa. Senti compreensão tardia. Não era sobre a casa. Nunca foi. Era sobre o hábito de usar pessoas até o limite e depois chamar isso de necessidade. No dia seguinte, fui até a casa pela última vez naquela semana. Não para conversar. Para retirar o que restava das minhas coisas, acompanhada de um oficial indicado pelo advogado. Meu pai não estava. Minha mãe chorava baixo na cozinha. Larissa me olhava com ódio aberto. Peguei caixas, documentos, objetos pessoais. Nada além do que era meu. Quando terminei, parei na sala e disse, olhando para as duas: vocês ainda podem resolver isso. Mas não comigo pedindo favor. Com responsabilidade. Larissa riu, nervosa. Você acha que venceu, né? Não, respondi. Eu só parei de perder. Saí sem olhar para trás. 2 dias depois, soube que meu pai havia sido chamado pelo setor de recursos humanos. A história do empréstimo não foi a única. Descobriram outras situações parecidas. Pessoas diferentes. Promessas não cumpridas. Minha mãe tentou me ligar novamente. Disse que estavam pensando em assinar qualquer coisa. Que talvez agora desse para conversar. Respondi apenas: agora, tudo precisa seguir o curso legal. Eles ainda não entendiam. Achavam que bastava ceder um pouco para tudo voltar ao que era antes. Mas nada voltaria. Porque, naquele ponto, eu já tinha deixado de ser a filha que pedia espaço. Eu tinha me tornado a dona da própria história, e isso não tinha negociação. Na semana seguinte, o silêncio mudou de tom. Já não era afronta. Era desgaste. Eu sentia isso nas mensagens longas demais da minha mãe, nas tentativas calculadas do meu pai de parecer razoável, no jeito como Larissa parou de postar indiretas e passou a me atacar diretamente, em privado. Na segunda-feira, recebi um e-mail do advogado. Simples, objetivo: eles não responderam dentro do prazo. Podemos dar entrada no próximo procedimento. Li devagar. Respirei. Respondi com 2 palavras: pode seguir. À tarde, meu pai me ligou. A voz estava diferente. Mais baixa. Não pediu desculpas. Nunca foi do tipo. Começou falando de números. Contas. Dívidas. Disse que as coisas tinham saído do controle, que a situação no trabalho tinha piorado, que estavam passando noites sem dormir. Você sempre foi a mais responsável, ele disse. Não precisa ir tão longe. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Ir longe foi o que vocês fizeram quando decidiram que eu não tinha mais direito à minha própria casa. Ele suspirou. Disse que talvez tivessem exagerado. Que a postagem foi infeliz. Que Larissa estava nervosa. Que eu precisava entender o momento difícil que eles estavam vivendo. Eu entendi, respondi. Por isso deixei vocês entrarem na minha casa. O que vocês não entenderam foi o limite. No dia seguinte, minha mãe apareceu onde eu estava hospedada. Não avisou. Soube pela recepção. Quando desci, encontrei uma mulher cansada, com os olhos inchados, segurando a bolsa com força demais. Eu só quero conversar, ela disse. Sentamos. Ela começou dizendo que sempre me amou. Que nunca percebeu o quanto eu me sentia colocada de lado. Que tudo saiu do controle depois da viagem. Que meu pai falou coisas que não devia. Que Larissa estava perdida. E você? Perguntei. O que você falou? Ela desviou o olhar. Disse que tentou apaziguar. Que nunca foi boa com confrontos. Que achou que tudo ia se ajeitar. Às minhas custas, completei. Ela chorou. Disse que não queria perder a filha. Que eu estava indo longe demais. Que ainda dava tempo de consertar. Consertar o quê? Perguntei.
A postagem? As mensagens dizendo que eu não precisava voltar? O fato de vocês acharem que eu devia a casa a vocês? Ela não respondeu. Na quinta-feira, recebi a confirmação: o processo tinha sido protocolado. Tudo dentro da lei. Prazos. Notificações. Não havia mais espaço para acordos improvisados. Na sexta, meu pai me mandou uma mensagem curta: agora você foi longe demais. Apaguei sem responder. No sábado, fiquei sabendo por terceiros que eles tinham saído da casa. Não porque tinham decidido, mas porque não havia mais como permanecer. Estavam temporariamente no apartamento da minha tia. O clima, segundo disseram, era insuportável. Larissa me mandou um áudio naquela noite. Pela primeira vez, não gritou. Disse que eu tinha estragado tudo. Que nada disso precisava ter acontecido. Que eu podia ter resolvido em família. Ouvi até o fim. Respondi apenas: família não expulsa alguém da própria casa e chama isso de necessidade. No domingo, passei em frente à casa. Não entrei. Não precisava. As luzes apagadas. O portão fechado. Silêncio. Pela primeira vez desde que comprei aquele lugar, ele parecia realmente meu. Recebi mais mensagens. Primos distantes. Uma tia dizendo que eu estava sendo dura. Um conhecido comentando que dinheiro muda as pessoas. Nenhum deles perguntou o que eu senti quando fui chamada de sanguessuga publicamente. À noite, sentei sozinha e pensei em tudo. Não senti alegria. Nem tristeza. Senti algo mais raro: alívio. A certeza de que, mesmo perdendo vínculos, eu tinha me preservado. Mas ainda havia uma decisão importante a tomar. Uma decisão que não envolvia mais discussões, nem mensagens, nem tentativas de reconciliação. Envolvia encerramento. E eu sabia exatamente como faria isso. A decisão que eu vinha adiando não era difícil. Era definitiva. E decisões definitivas exigem silêncio, não discursos. Na segunda-feira seguinte, encontrei a corretora em frente à casa. Ela abriu o portão com a naturalidade de quem vê imóveis todos os dias. Para mim, aquele gesto carregava anos. Caminhei pelos cômodos vazios com uma calma que me surpreendeu. Não havia eco de vozes, nem resquícios de discussões. Apenas espaço. E, pela primeira vez, respeito. Assinei a autorização de venda ali mesmo, sentada no balcão da cozinha que eu tinha escolhido com tanto cuidado. O mercado estava favorável. O valor sugerido era mais alto do que eu imaginava. Ouvi tudo com atenção, fiz perguntas técnicas, negociei prazos. Nenhuma emoção. Aquela casa tinha cumprido seu papel. Agora, encerrava um ciclo. As reações não demoraram. Meu pai soube da venda por terceiros. Ligou uma única vez. Não gritou. Não ameaçou. Disse apenas que eu estava enterrando qualquer chance de família. Família não é um endereço, respondi. É comportamento. Ele desligou sem dizer mais nada. Minha mãe mandou uma mensagem longa, dizendo que esperava que um dia eu entendesse o quanto tudo tinha sido difícil para eles. Que eu estava sendo dura demais. Que, no fundo, ainda éramos sangue. Li até o fim. Não respondi. Algumas conversas não precisam de réplica para serem encerradas. Larissa não disse nada. Bloqueou-me em todas as redes. Descobri por acaso, quando percebi que não via mais nada dela. Aquilo não doeu. Era apenas coerente. Ela nunca quis igualdade. Sempre quis prioridade. O processo seguiu rápido. A casa recebeu visitas. Propostas surgiram. Em menos de um mês, estava vendida. O dinheiro caiu na minha conta numa sexta-feira à tarde. Fiquei alguns minutos olhando para o número na tela, não pelo valor, mas pelo significado. Aquilo não era vitória financeira. Era independência emocional. Paguei taxas. Quitei pendências.
Organizei tudo com precisão. Nenhum centavo foi destinado à minha família. Não por vingança, mas porque responsabilidade não é punição, é consequência. Soube depois que meu pai perdeu o emprego. Que as dívidas vieram à tona. Que minha mãe arrumou um trabalho temporário. Que Larissa voltou a morar com amigos. Nada disso me deu satisfação. Também não me deu culpa. As pessoas começaram a perguntar se eu estava bem. Se não me sentia sozinha. Se não pensava em consertar as coisas. Sempre a mesma pergunta, disfarçada de preocupação: você não acha que exagerou? A resposta era simples, mas poucos estavam preparados para ouvi-la. Não. Exagero foi me chamar de sanguessuga. Exagero foi ocupar minha casa e dizer que eu não precisava voltar. Exagero foi transformar ajuda em posse e afeto em dívida. Eu apenas parei. Parei de explicar. Parei de ceder. Parei de aceitar menos do que respeito. Hoje, moro em outro lugar. Menor. Mais funcional. Totalmente meu. Trabalho em paz. Viajo quando preciso. Não carrego mais a sensação de que devo provar algo o tempo todo. Não tenho mais contato com meus pais. Nem com Larissa. Não porque odeio, mas porque aprendi que distância também é uma forma de cuidado comigo. Algumas pessoas saem da nossa vida quando deixam de nos controlar. Outras saem quando percebem que não podem mais se beneficiar. Ambas as perdas ensinam a mesma coisa. A filha rejeitada cresceu. A casa mudou de dono. O silêncio, antes imposto, agora é escolhido. E eu não volto atrás. Porque, pela primeira vez, a minha história não está sendo escrita para agradar ninguém além de mim. Se essa história mexeu com você, não deixe passar em branco. Curta o vídeo para que mais pessoas conheçam esse relato tão real e inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias fortes, cheias de verdade e viradas que fazem a gente refletir. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que impor limites também é uma forma de amor próprio. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar dessa filha, você faria o mesmo? Você teria coragem de seguir até o fim ou tentaria recomeçar com a família? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu leio todos. E não esqueça de dizer de qual cidade você está assistindo, que eu faço questão de dar um coração no seu comentário. Sua participação faz esse canal crescer e mostra que você não está sozinha. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.